E aí, minha aprovada, vamos resolver a questão 4 da lista 5 de cálculo 2 do Bruno, beleza? Agora a gente vai resolver por multiplicadores de Lagrange. Então, se você não viu o vídeo onde eu resolvo pelo método tradicional, confere lá, né, que tem uma abordagem teórica mais completa, né, porque o vídeo antecede esse. Então, eu faço o desenho realmente da interpretação dessa fórmula aqui da distância entre os pontos, né? No caso, você pode interpretar como a diagonal, né, de um paralelepípedo, ou como um módulo, né, do vetor de componentes xb menos xa, yb menos ya e zb menos za, tranquilo? Então não tem mistério, é módulo de vetor, né, que a gente veio lá em GA no primeiro período. Tranquilo? Então beleza. Como é que vai funcionar? É o seguinte, essa aqui é a minha função, né, distância. Eu quero minimizar a distância, porque eu quero a distância mínima entre este plano e este ponto. Tranquilo? Ou seja, o ponto desse plano que dista, né? Ou seja, tem a distância mínima desse ponto. Beleza? Então vamos lá. Eu vou jogar nessa formulinha aqui, né? Os pontos que eu tenho. Raiz de xb. Quem é o meu xb? Xb eu vou tomar como o ponto que eu quero descobrir. No caso, um ponto x qualquer deste plano. Beleza? Menos xa. Xa tem que ser um ponto que eu já tenho aqui, no caso. Beleza? No caso, meu xa vale 0. Ou seja, eu escolhi como xb, yb e zb os pontos do plano que eu quero descobrir. Na verdade, né, as coordenadas do ponto que eu quero descobrir, né, que pertence a esse plano. Escolhi como xa, ya e za essas coordenadas desse ponto aqui. Beleza? Então, esse aqui, né, seria o meu xa, o ya e o za. Beleza? Então, ao quadrado mais yb, que é o ponto que eu quero descobrir, a coordenada, perdão, que eu quero descobrir, menos ya mais z, que é a coordenada z que eu quero descobrir, menos a coordenada z que eu já tenho, né? Todo mundo aqui ao quadrado, beleza? Então, show de bola. Tenho aí, né, vou simplificar um pouco, né, a minha função d de x, y, z vai ser igual a raiz de x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado mais z menos 1 ao quadrado. Show de bola. E agora que eu já tenho a função, né? Ela é a função que eu quero otimizar, no caso minimizar. Vou aplicar o método dos multiplicadores de Lagrange, que consiste no seguinte, ó. Gradiente de f é igual a lambda vezes o gradiente de g. Mas, Matheus, quem é f, quem é g? Já vamos abordar isso aqui agora. F é a função que eu quero otimizar. No nosso caso, a gente quer minimizar, beleza? O lambda é o que eu chamo de multiplicador de Lagrange. E a função g é a função que eu chamo de vínculo ou restrição, né? É conhecida por esses dois nomes majoritariamente, vínculo ou restrição. Tranquilo? Porque, né, os pontos que eu quero, os valores que eu quero, tem que estar restritos tem que estar vinculado a um valor constante, beleza? No caso, né, é o 6, que é a equação desse plano, né? Todas as minhas variáveis, x, y, z, têm um vínculo entre si, né, de soma e subtração, que vincula todas elas a um valor constante. Tranquilo? Então, eu vou perguntar, quem é a função que eu quero minimizar? Bom, é a minha função d. Então, eu vou traduzir isso aqui, né, para a minha linguagem do meu problema agora. O gradiente da função que eu quero minimizar, que é d, tem que ser igual a lambda vezes, porque lambda não muda, que é o multiplicador de Lagrange, é um escalar, é um número, vezes o gradiente de g, que é a minha função vínculo. Seria o gradiente da equação do plano, que eu vou chamar de p, por exemplo. Beleza? Então, o gradiente da função distância tem que ser igual a lambda vezes o gradiente do plano. Beleza? Então, vamos lá. Como é que vai funcionar isso aí? Vamos calcular o gradiente da minha função distância. Beleza? Lembrando que o gradiente é o vetor, né, composto pelas derivadas parciais em relação a cada uma das variáveis. Derivada parcial de d em relação a x, né, vai ser derivada da raiz, é 1 sobre 2 vezes, né, a raiz. X ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado mais z menos 1 ao quadrado. Multiplicado pela derivada de tudo isso aqui
em relação à variável que eu estou derivando. No caso, a primeira componente em relação a x, derivada de tudo isso aqui, que está dentro da raiz em relação a x, é 2x. Beleza? Agora, né, para a gente malandrear a coisa, quem que é essa raiz aqui? Essa raiz de x ao quadrado mais... Nananana. Ela não é a própria função d? Então, em vez de escrever essa raiz, que todas as derivadas, né, vão ter o denominador igual, eu vou escrever só d, beleza? Então, 1 sobre 2 vezes a raiz, que é, no caso, derivada em relação a y, eu vou colocar assim, ó, 1 sobre 2 vezes a raiz não é d? 1 sobre 2d, beleza? Aí, multiplico pela derivada do argumento de dentro da raiz em relação a y. Só tem uma função de y, que é y menos 1 ao quadrado. Posso derivar ela assim ou posso abrir. Derivando ela assim, esse 2 aqui, né, a primeira ela se comporta como polinômio, ou seja, cai a potência do 2 multiplicando. 2 vezes y menos 1. E agora eu multiplico pela derivada de y menos 1 em relação a y, que é 1, 0. Multiplico por 1, dá ele mesmo. Então, vamos embora. O segundo aqui, né, aliás, o terceiro vai dar a mesma coisa. O denominador vai dar 2d também. E aqui, cai a potência multiplicando z menos 1. Multiplico pela derivada de z menos 1 em relação a z, que é 1 também. Beleza? Então, já corta esse aqui com esse aqui, corta esse aqui com esse aqui, corta esse aqui com este aqui. Beleza? A coisa está começando a ficar mais bonita agora. Então, o gradiente de d vai ser igual a... Bom, já posso escrever de uma maneira mais elegantérrima aqui, ó. X sobre d, y menos 1 sobre d, z menos 1 sobre d. Viram que não ficou, né, enorme como a gente pensou que ia ficar, né? E agora eu preciso calcular o gradiente de g. Ou posso calcular direto lambda vezes o gradiente de g, né? Que é só adicionar um lambda em cada componente, né? Porque quando eu multiplico um vetor por um escalar, no caso lambda, eu multiplico cada componente desse vetor por esse escalar. Então, a primeira componente vai ficar lambda vezes a derivada parcial em relação a x. Se eu olhar lá para a minha função g, né? A derivada parcial dela em relação a x, bom, 0, 0, 0, 1. Beleza? Mesmo se eu passar o 6 para lá, tem gente que costuma passar a constante para lá. Só que passando ou não, a derivada da constante vale 0. Então, eu posso olhar para g como sendo só isso aqui, ó. Beleza? Então, vai dar 1. Então, lambda vezes 1 é lambda. Derivando em relação a y, ali vai dar menos 2. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 2 lambda. Em relação a z vai dar 3, eu vou ter 3 lambda. Então, lambda vezes o gradiente ficou isso aí. E agora, né, como eu tenho uma igualdade entre esses dois, ou seja, o gradiente de d é igual a lambda vezes o gradiente de g. Opa, deveria ter colocado p aqui, né, que é o gradiente do plano, mas não vai mudar nada. Então, vamos embora. Bom, para dois vetores serem iguais, né, porque o gradiente é um vetor, né, um operador diferencial vetorial. Para esses dois vetores serem iguais, o que acontece? Cada componente do vetor tem que ser igual a outra. Ou seja, a componente, vamos dizer, 1 desse vetor, essa aqui, tem que ser igual a essa componente. Essa componente tem que ser igual a essa. E essa componente tem que ser igual a essa. Então, eu vou montar aqui um sisteminha, né, onde eu igualo componente a componente. Ou seja, eu vou ter várias equações. Ó, x sobre d, primeira componente desse vetor, igual a primeira componente do outro vetor. Y menos 1 sobre d, segunda componente, vai ser igual a menos 2 lambda, segunda componente. Z menos 1 sobre d vai ser igual a terceira componente lá, 3 lambda. E por último, eu escrevo o vínculo, tranquilo, dentro do sistema. Sempre que eu monto o sistema, eu posso precisar ou não do vínculo para resolver, beleza? Isso é facultativo. Mas eu sempre, sem exceção, escrevo o vínculo. Porque pode vir às vezes, né, em que eu vou precisar ter escrito o vínculo. Aqui de cara, eu já encontrei o valor do multiplicador de Lagrange, x sobre d. Beleza? Se eu sei que x sobre d vale lambda, basicamente, o que eu posso fazer? Substituir no lugar de lambda em todas as equações, x sobre d, e obter, né, y e z em termos de x. Eu vou eliminar as variáveis y e z e vou escrever todas elas em termos de x. Beleza? Como é que vai ficar? Bom, se eu sei que x sobre d vale lambda, vou substituir lambda por x sobre d. A segunda equação vai ficar assim, ó, y menos 1 sobre d
vai ser igual a menos 2 lambda. Mas quem é lambda? X sobre D. Aqui já corto o D com esse D. Eu vou ter que y vai ser igual a menos 2x mais 1, né? Obtive uma equação onde eu posso substituir as ocorrências de y por x. E aqui pego, né, a terceira equação, ó, z menos 1 sobre d vai ser igual a 3 lambda, mais quem é lambda é x sobre d. D corta com d. Mesmíssima coisa, z vai ser igual a 3x mais 1. Obtive, né, uma equação onde eu posso substituir ocorrências de z por ocorrências de x. E bom, agora que eu descobri quem vale x, quem vale y, quem vale d, e descobri y, né, em termos, não descobri quem vale, né, mas consigo colocar y em termos de x, z em termos de x, eu pego uma equação que envolve as três variáveis, né, e substituo para uma variável só. Ou seja, eu vou colocar x em termos de x, ele mesmo, menos 2 vezes y agora em termos de x, ó, mais 3 vezes z em termos de x também, ó, 3x mais 1 igual a 6. Agora eu tenho uma equação e uma única incógnita x, né? É possível resolver esse sisteminha aqui. Beleza? Então eu vou ter x mais 4x menos 2 mais 9x mais 3 igual a 6. Eu vou ter 10, 14x. Aqui vai dar mais 1 igual a 6. Eu vou ter que x vai ser igual, passa para lá, 5 sobre 14. 5 sobre 14. Encontramos, né, o valor de x. Encontrei o valor de x. Bom, basta eu jogar nas expressões para y e para z que eu encontro os valores de y e z. Y vai ser igual a menos 2 vezes o x, 5 sobre 14. 5 sobre 14. Mais 1. Isso vai ser... Bom, menos esse 2 corta com esse 2. 5 sobre 7. Mais 1, né? Colocando no mesmo denominador. 1 é 7 sobre 7. Eu vou ter que y é igual a 2 sobre 7. Tranquilo? Aí vem aqui, ó. Z vai ser igual a 3 vezes x, que é 5 sobre 14. 3 vezes 5 sobre 14. Mais 1. Aí eu vou ter o seguinte, ó. 3 vezes 5 é 15. Z vai ser igual a 15 sobre 14. Mais 1, que se eu colocar no mesmo denominador, é 14 sobre 14. Eu vou ter z igual a 29 sobre 14. Beleza, então o meu ponto, né, que está mais próximo do ponto 0, 1, 1, vou chamar, sei lá, de P0, vai ser igual a 5 sobre 14, 2 sobre 7, 29 sobre 14. Tranquilo? Então, né, este é o ponto do plano que está mais próximo do ponto 0, 1, 1. E se a gente jogar, né, na formulinha da distância de esses valores aqui, esses três valores, né, em qualquer essa formulinha aqui, ó, jogar os valores de x, y e z, a gente vai chegar, né, que a distância, né, já é dada em módulo, vai ser igual a 25 sobre 14, que tirando a raiz, né, vai dar 5 sobre raiz de 14, né? No caso, seria unidades de comprimento, né, para ser mais rigoroso. Beleza? Então é isso. Confere também se você ainda não viu o vídeo onde eu resolvo pelo método tradicional, né? Escolha aí qual que você gostou mais, né? E na hora da prova, se você tiver a alternativa de fazer os dois e, é claro, tiver tempo hábil para fazer os dois, né? For a última questão e está sobrando 1 hora de prova, faz pelo outro método e vê se os resultados vão coincidir. Show de bola? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado. Até a próxima. Valeu!